preparei para hoje. Eu preparei uma aula conforme a gente tinha combinado. Baseada em questões e a gente faz um bate-bola. Primeiro a gente erra a questão e depois a gente vai na matéria e pesquisa onde é que estava o erro. Não descobri ainda, nos meus anos de concurseiro, não descobri jeito melhor de aprender. Mas é verdade. E a gente acaba não esquecendo, né? Não, principalmente quando erra, tu não esquece mais. Quando tu acerta uma questão, tu pode no futuro errar ela. Mas quando tu errar e aprender depois, tu não esquece mais. É bem isso mesmo. Aí eu fiz um flashback lá da primeira aula, e eu trouxe desde a Constituição, passando pelo Estatuto da Criança, passando pelo nosso Estatuto do Servidor de Santa Maria, pela lei municipal e as outras legislações esparsas que a gente estudou. Fiz um pouco de cada uma, preparei em torno de umas 15 a 20 questões e se sobrar um tempinho no final, a gente entra nos slides da primeira aula, que eu quero bater de novo o artigo 5º e o artigo 37 da Constituição, que não estão abordados aqui. Então, assim, algumas questões a gente já trabalhou em aula, outras não. Outras são novas. Bom, a República... É bom a gente pegar a questão que a gente trabalhou em aula, acertou de primeira, para ver se depois de 2 meses de ausência, se a gente vai conseguir lembrar. Faz tempo já, né? Passou o tempo. É aquilo que eu sempre bato. A gente acerta a questão fácil logo depois que a gente lê a matéria. Mas daqui 2 meses, será que a gente acerta? Com esse lapso temporal que eu quero trabalhar agora. Então, a República... Prefeitura de Rio Branco, no Acre. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Então, a gente lembra, a gente sabe diferenciar, isso é artigo 1º da Constituição Federal. Será que a gente ainda lembra qual é a diferença dos fundamentos, a diferença dos objetivos e a diferença das diretrizes da nossa República Federativa? Então, quais dessas opções aqui são fundamentos e qual dessas não é fundamentos? A gente quer uma opção daqui com fundamentos. Garantir o desenvolvimento nacional é o fundamento? Ou é um objetivo? Não, um objetivo? Por quê? Por quê? Por causa eu vejo muito por causa dos verbos, né? Interessante, muito bem. Então, qual dessas aqui não tem verbo? A D, muito bem. Agora, se também faz sentido o pluralismo político, mas eu também já não sei agora se... Mas é que o que acontece? Quais são os fundamentos? A gente tem um mnemônico para agora dar os fundamentos. Então, o mnemônico que foi passado de fundamentos é Sociediva Plus. Então, tá ali. Soberania, os fundamentos da República Federativa: soberania, cidadania, dignidade da pessoa, valores sociais do trabalho e pluralismo político, é o último. Então, se a gente gravar esse mnemônico, Sociediva Plu, facilita a gente, aliado com a nossa teoria, sabendo que quando se trata de verbos, são objetivos. Por quê? Objetivos são ações a serem alcançadas. Então, se são ações, são verbos. Então, aqui nós temos, no artigo 3º, os objetivos. Construir uma sociedade, garantir o desenvolvimento, erradicar e promover o bem de todos. E aí nós vamos para o outro mnemônico, que é Conga Erra Pro. Aí nós chegamos, depois de uns 8 slides explorando os objetivos e os fundamentos, nós chegamos nesses 2 mnemônicos aqui, Sociediva Plu e Conga Erra Pro. E aqui a gente trabalhou dessa forma. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo são fundamentos. Enquanto que construir uma sociedade, garantir o desenvolvimento
erradicar a pobreza e promover o bem de todos são objetivos porque são verbos, são ações a serem implementadas. Então, objetivos é sinônimo de verbos. Matando a questão. Então, estava certo. Aí nós damos um tempo na Constituição e vamos para... Eu estou com um palpite que vai cair uma questão, não mais que uma, nunca cai mais que uma, sobre o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, que trata sobre o quê? Sobre os direitos e identidades, a afirmação de identidades das comunidades negras e indígenas, tá? Então, antes de nós irmos para a teoria, como nós resolveríamos essa questão se nós estivermos com a memória um pouco apagada? Só pela exposição de motivos daquela legislação, né? Nós lembramos sobre o que ela trata, sobre a preservação da identidade de comunidades negras e, principalmente, a necessidade de adequar o sistema de educação à questão da cultura afro e indígena. E aí, como que nós resolveríamos essa questão? Segundo o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, em relação aos princípios que devem orientar para o fortalecimento do quê? De identidades e direitos. Marcar certo para certas e errado para as erradas. E após assinalar a alternativa que representa a sequência correta. Correto. Bom, muito bem. O desencadeamento de processo de afirmação de identidade e de... Tu vê que ela é meio confusa, né? Nossa! Já bota direto, já copia e cola partes da legislação, mas não faz nenhuma introdução sobre o que se quer, sobre a ordem do exercício, né? Mas isso aqui não fui eu que criei essa questão. Isso foi a nossa banca para a Prefeitura de Viadutos. Foi a nossa banca. Então, basicamente, quais dessas três aqui, ou se todas elas, se alinham com o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre identidades negras e indígenas. Basicamente é isso que ela quer. Tá. O desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada e distorcida? Identidades e historicidade negada e distorcida? O desencadeamento do processo de afirmação da identidade, sim. Agora, historicidade negada ou distorcida? Tá, muito bem. Vamos deixar, por enquanto, em dúvida. A segunda, o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra negros e povos indígenas? Romper as imagens negativas? Sim, romper imagens negativas. Acredito que sim. Ok, então temos uma certa aqui. O fortalecimento da educação pública? Nós já trabalhamos com questão em aula. Tá, mas não tá falando, né? Tá falando do fortalecimento de identidades e direitos e isso entra na parte da educação pública? Entra? Eu acho que não. Acho que não entra aí. Tá, primeiro escolhe, é certo ou errado? Eu escolheria errada. Tá, certo, então errado. agora que tu escolheu, eu diria que se encaixa como educação pública, porque trata da educação pública e privada, mas ela tá errada porque ela é muito restritiva. Essa proposição é muito restritiva. O que eu quero dizer com isso? Que o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação trata de um caso, de uma situação pontual na educação brasileira. Ou seja, a revalorização e o fomento à educação voltada para as identidades negras e indígenas. Isso faz parte da educação pública, mas não trata do contexto da educação pública como um todo. Entendeu? Então, tá sem som. Parece que ela tá dando um geral, né? Exatamente.
Então, aqui nós temos certo e errado. Quantos nós temos? Temos a primeira e a última. E a última. Qual seria? Então, o que vai definir a primeira. Nós tratamos sobre o parecer 3, que fala das identidades e direitos das comunidades negras e africanas, negras e indígenas com relação à educação. Tanto a acesso à educação quanto a sua revalorização frente às disciplinas didáticas. A fortalecimento da cultura negra e indígena frente ao ensino. Eu acho que agora estou relendo a primeira de novo, porque ali, ó, é processo de afirmação de identidades, mas também é processo de afirmação da historicidade, que é negada, que pode ser negada ou distorcida. Na verdade, tá, então marcamos letra A? Eu marcaria A, né, relendo a de novo. Tá, fechou, tá certo. Por quê? Mais do que uma política mais do que uma implementação de política afirmativa, esse parecer número 3, ele é um parecer que traz verdades e faz afirmações. Ele é uma política afirmativa por excelência. Aqui nós temos que isso aqui é a exposição de motivos do parecer. Nós estudamos basicamente na nossa aula, em 1/3 da nossa aula, de uma aula, só a apresentação porque ele é muito grande, né? Ele é um livro, ele deu um livro, né? Então, sim, isso é suficiente. As informações que nós vimos é suficiente para a gente resolver. Ele já abre a legislação dizendo: enquanto processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos raciais. As formas, os níveis e os resultados desses processos incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar e social. Ou seja, essas categorias, negras e indígenas, enfrentam diferentes dificuldades na nossa sociedade, tanto educacional quanto social, tá? Outra coisa. Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate ao racismo é uma tarefa de todos os educadores, independente de seu pertencimento étnico-racial. Devem ser construídas, então, o quê? Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações, elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico-raciais positivas. Quando a gente fala em positivas, é quase que militantes, entendeu? Positivas não passivas, são positivas, atuantes, que tem como objetivo fortalecer, eu ressalto os verbos, entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Por isso que eu pintei, tá? Também farão parte de um processo de reconhecimento, que é o que tinha na questão. Aqui, ó. Afirmação de identidades, tá? E rompimento com imagens negativas. Reconhecimento por parte do Estado, da sociedade e da escola, da dívida social que tem em relação ao segmento negro. Certo? Possibilitando uma tomada de posição explícita contra o racismo. Então, a gente tem que guardar para a nossa prova que esse parecer, ele não somente traz uma política de implementação, quanto uma carta aberta. Esse parecer é uma carta aberta de uma política positiva de militância em favor das comunidades negras e indígenas, tá? Importante a gente guardar que não só negras, mas indígenas também. A banca pode explorar a questão do indígena por ser menos ressaltado. Menos falada, né? Aí fala, desenvolver uma política de pertencimento, essa expressão é importante, pertencimento étnico-racial, e respeito e correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Isso envolvendo todos os profissionais da educação, inclusive a comunidade, discente, ou seja, os alunos, certo?
uma correção de atitudes do professor frente aos alunos, cobrando isso dos próprios discentes. Ok? Ok. Vamos para a próxima.